Olá pessoal, vamos falar de um movimento que tem crescido bastante na internet nos últimos dias e vem trazendo muitos perigos, principalmente para as mulheres. Tudo isso e muito mais hoje no Choque de Razão. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Laio, sou o apresentador do Choque de Razão e hoje nós vamos falar do movimento Red Pill. Esse movimento tem ganhado bastante notoriedade na internet, né, através de headcasts, através de publicações extremamente machistas e misóginas. Ele é um movimento que consiste no machismo e na misoginia, chamado até de macho-esfera ou mano-esfera. São alguns termos utilizados pelos integrantes, né, por assim dizer, desse movimento. Porém, ele traz bastante preocupação. Por quê? Porque ele é um movimento que usa de generalização das mulheres, né, que diz que todas as mulheres são interesseiras, todas as mulheres são manipuladoras. Ele cria um complexo de vítima, onde o homem é vítima de uma sociedade feminista que coloca tudo acima do homem e o homem se torna uma vítima. Tudo é culpa do feminismo, tudo é culpa da sociedade e nada é culpa do homem. Então, é um movimento que cria esse conceito perigoso para todos que são adeptos a esse movimento e até mesmo para as mulheres. Vários casos de mulheres que são agredidas são relacionados a esse movimento que tem realmente crescido muito na internet. O caso do influenciador Thiago Schultz, que é bastante conhecido como o Calvo do Campari. Em uma entrevista de podcast, ele até falou que a mulher ofereceu para ele uma cerveja e ele disse que não ia descer ao nível dela, se ela quisesse beber o Campari, tudo bem, mas que cerveja ele não iria beber, porque ele não bebe cerveja. Então, ele tem um discurso bastante forte relacionado a isso, e como esse movimento começou a existir. Ele vem do filme Matrix, onde a gente, teoricamente, de acordo com o filme, vive em uma simulação, e o personagem principal, o protagonista do filme, que é o Neo, interpretado pelo nosso amigo Keanu Reeves, que é um ator extremamente formidável, ele tem duas opções. Ele tem a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul manteria ele na ilusão da simulação, onde tudo é perfeito. Já a pílula vermelha iria de fato mostrar para ele a verdade nua e crua, ele abrir os olhos dele. E o movimento Red Pill, ele é basicamente isso. Ele diz que se você se tornar adepto a esse movimento e começar a entender, você vai descobrir a verdade sobre a sociedade, sobre as mulheres, uma verdade que ninguém quer te contar. Ele é um movimento que traz fortes textos de misoginia, né? Ele tem fortes alusões à misoginia. Ele trata de várias teorias da conspiração, que é justamente dizendo que a mulher tem uma proteção, né, que a sociedade protege a mulher, o homem está fadado a tudo, enquanto a mulher está sendo protegida. Ele tem uma forte tendência ao preconceito contra as mulheres, de tratar a mulher realmente como um ser submisso, um ser inútil. Só serve para procriação e para satisfazer o homem, nada mais. E isso é uma cultura que não pode ser normalizada, porque esse movimento, ele também cria a cultura da normalização da agressão contra a mulher, seja essa agressão verbal, seja essa agressão física, essa agressão seja de cunho sexual. Então ele é realmente um movimento extremamente perigoso para as mulheres, e a gente tem sim que lutar contra esse movimento, tá? Esse movimento também traz ele cria, né, uma dependência emocional, onde ele transforma o relacionamento, né, entre homem e mulher em um jogo. E nesse jogo vence aquele que conseguir manipular mais, que conseguir controlar mais, essa pessoa vence. E não é bem assim, a gente sabe, um relacionamento ele tem que ser vivido a dois. Tem que ser equiparado, as duas pessoas têm que ter poderes equiparados, tem que existir
a conversa no relacionamento, tem que existir a cumplicidade no relacionamento e não o homem disputar com a mulher quem é o ser dominante, porque isso aí é um pensamento retrógrado, muito antigo, e hoje em dia a gente sabe que isso não existe mais, por mais que hoje ainda tenha, assim, na nossa sociedade patriarcal, ela tenha um machismo estruturado, a gente precisa, sim, confrontar isso e mostrar e ajudar as mulheres a realmente terem o seu lugar, terem a sua posição. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui de um professor, ele chama Ricoy, ele é professor, ele é historiador político, ele é empresário e é progressista. E ele é um professor, uma de suas aulas, ele falou algumas coisas muito interessantes sobre o autoritarismo masculino, sobre o movimento Red Pill, sobre a misoginia, e eu vou deixar aqui para vocês verem. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Tô falando com os homens agora, mulheres, não é com vocês, é com os homens. Se você, enquanto homem, não entender que a desgraça do movimento Red Pill subjuga as mulheres que estão do seu lado nesse espaço aqui, você é um canalha. Você é um canalha. Por quê? Política, participação, se envolva, a sociedade vai cobrar de você. Se posicione. Quem é você no mundo? Você não quer que as mulheres tenham direito? Não fale por elas. Apoie elas. Quando você desacredita da política como um mecanismo de transformação, alça ao poder pessoas autoritárias. A história não repete, mas ela rima. E é muito importante a gente pensar que 1929 e 2008 produziram o quê? Aqui produziu Hitler, que a gente já sabe o que aconteceu. Aqui produziu Bolsonaro, produziu Donald Trump, produziu grandes autoritários do século XXI. O que é o culpado disso? O capitalismo. O capitalismo. Basicamente. 6. A Dilma Rousseff sendo impeachmentada. Um processo viciado. Não sou eu que estou dizendo. O Tribunal de Contas da União já definiu que não houve nenhum tipo de crime cometido pela presidenta. O que aconteceu foi uma articulação por meio de um parlamento para retirar uma governante que não era palatável aos seus interesses. A mídia, por exemplo, a mídia é imparcial, ela é isenta. E o que ela vai fazer? Isso é senso crítico, isso é você aguçar o seu olhar e olhar para além das aparências. Então, essa habilidade ela é muito importante. Essa habilidade é a habilidade do senso crítico, tá, gente? Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, ele fala sobre esse movimento e sobre esse autoritarismo que surgiu, né? Nós tivemos aí, ele cita figuras autoritárias, ele cita por que a ex-presidente Dilma foi impeachmentada do seu cargo, e realmente o que ele fala está correto, tá? O Tribunal de Contas da União, ele comprovou por A mais B que ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, que naquela época foi falado que eram as pedaladas fiscais, mas mostrando realmente que o sistema protege os homens e realmente acaba descartando as mulheres que não são palatáveis aos seus interesses. E é basicamente isso o movimento Red Pill. Ele protege os homens, diz que os homens têm que ser protegidos e que tudo é culpa da mulher, é culpa do feminismo, é culpa do céu, do inferno, é culpa do Papa, tudo é culpa de todo mundo menos do homem. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim que acontece. Nós temos também vários casos ligados a esse movimento. Por exemplo, no TikTok, na rede vizinha, eu tenho um canal lá também, e a gente teve aí uma trend que ficou muito famosa, que era a trend Caso Ela Diga Não, que era relacionada a várias situações cotidianas e que mostrava que os homens teriam certas atitudes caso a mulher dissesse não para determinados assuntos, onde na maioria dos casos era respondendo com agressão a essa resposta feminina. Então isso mostra que esse movimento é um movimento muito perigoso, tá? É um movimento muito destrutivo, principalmente para as mulheres. Nós temos aí o Brasil, onde 4 mulheres são... Aliás, desculpa, nós temos aí no Brasil, onde a cada 4 minutos uma mulher é agredida, seja essa agressão física, seja verbal, qualquer tipo de agressão. Nós temos uma estatística alarmante, né? Nós temos aí várias mortes acontecendo, vários feminicídios acontecendo. Nós temos o caso do policial, se não me engano, que matou a esposa. Nós temos a guarda municipal que foi morta também. Nós tivemos um caso agora recente em Campo Limpo de Goiás, onde uma mulher foi agredida brutalmente por 4 rapazes. Nós tivemos aí
né, eu não posso falar a palavra aqui porque senão meu vídeo cai, mas o coletivo lá que aconteceu em Copacabana, na zona nobre do Rio de Janeiro, né, que com aquela jovem de 17 anos. Então, pessoal, nós temos várias situações onde as mulheres elas são prejudicadas, onde as mulheres são mortas, onde as mulheres são agredidas e basicamente, nós não temos nenhuma política sendo feita para combater esse movimento que é tão prejudicial para as mulheres. Mas no meio disso tudo a gente tem uma notícia boa. Agora, no mês de fevereiro, foi absolvido na Bahia um senhor, pai de uma menina que era casada com um rapaz e esse rapaz agredia ela. E o senhor não gostou disso, foi lá e sentou a borracha nele. Bateu nele mesmo, mostrou que ela tinha pai e que ele não aceitava que a filha dele sofresse agressões. E ele foi, o autor das agressões foi lá, denunciou o sogro, né? O sogro foi a julgamento e o juiz absolveu o réu, porque a justiça ali foi feita a favor da menina, né, que estava sendo agredida, que sofria abusos psicológicos e abusos físicos o tempo todo, e o pai dela foi absolvido justamente por defender a sua filha. E como esse caso, a gente tem vários outros. A gente tem um caso no interior de São Paulo, que um homem tirou a vida da ex-esposa e ainda violentou a filha dela de 2 anos. Nós temos um caso aí agora registrado por câmeras de segurança onde um homem agride severamente uma mulher dentro do elevador. Então, nós temos aí vários casos que mostram que a mulher sofre muito mais do que o homem. E não adianta você vir com aquela conversa de que eu não faço, mas sempre tem alguém que faz. Outro dia eu estava em um local onde estava tendo essa discussão, dizendo que a mulher colocava o homem em situações ruins, que algumas mulheres mereciam sofrer violências, e eu fiquei indignado com aquilo. Eu saí do lugar, eu tive até uma certa discussão com uma das pessoas que estavam lá, e acabei saindo do local, porque eu não conseguia ouvir as barbaridades que estavam sendo ditas lá, sabe? Porque realmente todo mundo tem alguém que fala isso, que fala, a mulher que sai de roupa curta, ela merece, né, ser violentada. Mas a mulher pediu. Mas a mulher fez isso. Mas a mulher fez aquilo. Esse discurso ele tem que morrer. Esse discurso tem que acabar, tá? O movimento Red Pill, o movimento extremamente machista e autoritarista, não pode existir numa sociedade normal, numa sociedade como a nossa. Nós temos sim que proteger as nossas mulheres. E não é só no Brasil, tá? Esse movimento não nasceu no Brasil, ele foi trazido para cá por alguns influenciadores e que se dizem extremamente conservadores, e isso é muito preocupante, porque a gente tem aí casos no mundo inteiro relacionados a isso. Então, pessoal, vamos realmente combater. Quando você ouvir alguém falando alguma barbaridade dessa, de que a mulher saiu com roupa curta porque estava querendo, estava procurando, combata, seja incisivo, defenda aquilo que você acredita. E se você acredita nisso, você não é meu público. Tá? Você não precisa estar nesse vídeo, não precisa estar no meu canal, porque esse tipo de pessoa, com esse tipo de pensamento, eu não faço nem questão, tá bom? Mais uma vez eu peço, já se inscreve aqui no canal, tá? Deixa seu like nesse vídeo, deixa seu comentário nesse vídeo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Vamos tentar realmente combater esse movimento que vem crescendo muito na internet. Vamos combater os headcasts. Vamos acabar com esse pensamento misógino, com esse pensamento preconceituoso e mostrar que as mulheres vão sim ser defendidas. A gente precisa de pessoas que representem esses interesses e que criem leis robustas que defendam as mulheres, certo? Então, eu agradeço mais uma vez, um forte abraço e até o próximo vídeo.